Olá, boa noite, meu amado, minha amada, você que está aqui comigo, mais uma live da nossa campanha de 40 dias de leitura, de jejum e oração. Estamos lendo o livro de Apocalipse, hoje estamos no 30º dia da nossa campanha. Muito boa noite ao Luan. Eu, Lima Bruno, fui o primeiro a entrar. Ellen Martins, Baperal, a Bárbara, muito boa noite. Paz seja convosco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, firme e fortes, para mais um aprendizado, ver o que Deus tem a falar conosco hoje. Muito boa noite, paz seja convosco, Gustavo Salvador Ferreira, Pastor Márcio, Cristina Roselaine, boa noite, paz seja convosco, Mauro e Toninho, paz seja convosco, que a graça do Senhor possa superabundar a vida de vocês aí de maneira abundante. Hoje eu coloquei um fone, gostaria de saber se o áudio tá bom, se não, que eu acho que ontem estava ruim por causa do fone. E aí eu perco meio a referência aqui, se eu estou falando alto ou se eu estou falando baixo. Mas a gente vai caminhando aqui. Pastora Isaura Procópio está aqui também. Muito boa noite, paz seja convosco. Estamos aqui aguardando ansiosamente. Áudio está bom, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje então nós já lemos aí, né, o capítulo de número 14 de Apocalipse. Se você ainda não fez a tua leitura, então faça. Se você porventura está atrasado, aí bora botar em dia, né? Se você está adiantado, não tem problema. Você pode ler mais uma vez e ficar atualizado e curtindo, né, o que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz que muito feliz é o homem ou a mulher que um grande beijo para a irmã Antônia. Vamos orar por ela aqui já na abertura da nossa live. Dá um grande beijo. O Senhor vai dar um grande livramento para a irmã Antônia em nome de Jesus. Nós estamos orando, torcendo e trabalhando para isso. Beijo nesses cabelos brancos e lindos. Glória a Deus. Então, se você por um acaso não leu ainda, pode ler. Se você está fazendo jejum, você prossiga no teu jejum, então, sempre firme e forte para a graça do nosso bom Deus. O jejum é importante porque existem determinados espíritos que só saem com jejum e oração. E a Bíblia diz lá em Isaías 58, versículo 7, que quando nós fazemos uma boa ação, estamos numa época propícia para isso, estamos jejuando, e se fazemos boa ação, a glória do Senhor seria a nossa retaguarda. Então, nós não podemos perder esta oportunidade. Amém? Então, não se esqueça, dia 10 de julho, encerra a nossa campanha de 40 dias para acessar a nossa colheita sobrenatural. Então, não esqueça, Antônia Organizer, fala quem é essa Antônia Organizer, porque isso é muito bom, quero conhecer quem é Antônia Organizer. Deus abençoe, então, a vida de vocês. Vamos, então, orar para que a gente possa, então, começar a nossa live. Muito boa noite a pastora Edna, a Débora, o ateliê Fabiana Augusto, a Monique Moraes, a Antônia Organizer, a pastora Priscila Ferreira. Hoje é aniversário do João? Dia do nível do João é dia 10/7, é isso? Depois me confirma aí, MM. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Priscila está se recuperando, fez o teste de Covid e vai pegar o resultado na quinta-feira, mas está se recuperando. Então, dia 10/7, final da nossa campanha, temos aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, temos aí o aniversário
do nosso amado João, da Maria Márcia. Eu estou esperando aqui a nossa palestrante da noite entrar, mas não estou vendo ela entrando aqui. Deixa eu dar um toque nela aqui. Você precisa entrar na minha live. Pleno Louvor Church. Antônia Organizer. Muito bom. Olha, essa profissão a gente está sempre precisando aqui, viu? Seja muito bem-vinda, Antônia Organizer. Falando nisso, ela te convidou, fala para ela entrar aí, que ela não está entrando. Já mandei um oi para ela. Mas vamos orar enquanto a pastora Roseli entra. Amém? Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de estarmos mais uma vez aqui na tua presença com os teus filhos. A tua igreja, a tua eclésia está aqui esta noite, Pai, reunida. E a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ali o Senhor estaria no nosso meio. Então, obrigado, Deus, pelo Senhor estar aqui no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer esta noite. Senhor, queremos acessar essa colheita sobrenatural. E queremos, Senhor, que a nossa casa esteja em ordem, Pai. Para ter ordem, para ter o progresso. E para isso, não queremos estar vinculados a nada, Senhor, que nos roube, Senhor, o acesso a essa colheita sobrenatural. Portanto, nós adoramos o teu nome. Tu és maravilhoso, digno, excelso de toda honra e adoração. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és aquele que se fez carne, habitou entre nós para nos garantir uma vida eterna e uma vida em abundância. E esta vida em abundância que queremos ter acesso, Pai. Acesso com muita justiça, com muita paz, com muita alegria no Espírito Santo, porque é isso que nos importa. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, Pai. É isso que queremos entender hoje. Como funciona, Senhor, o reino de Deus, para que possamos ter acesso a tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, te adoramos neste último dia deste semestre do nosso calendário, Pai. Nós glorificamos o teu nome. Nós dizemos que o Senhor é a nossa torre forte e por isso descansamos no Senhor. Depositamos toda a nossa esperança em ti. E a esperança do Jeová Rafá, do Jeová Jiré. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Portanto, esteja no hospital com a irmã Antônia, Pai, que vai passar pelo processo que ela precisa passar. E juntos estamos aqui ligados a Deus. E pedimos agora para a tua corte, que tem um advogado dos advogados. Pai, que o Senhor envie anjos ministradores de cura, ó Deus. Anjos que abram portas naquele hospital São Marcos, Pai. Guia o médico, o anestesista, a equipe, o quarto, a atmosfera, o acompanhante, aqueles que estão em volta no mesmo quarto. Abençoe este quarto de maneira sobrenatural, que seja, Senhor, impregnado com a tua glória, que o ambiente da tua glória, que os céus desça nesse quarto agora e a tua glória resplandeça, trazendo esperança, alegria, paz, saúde, cura. Em nome de Jesus, nós abençoamos a tua serva agora, Pai. E todos os doentes que estão doentes na tua casa, na nossa família, a minha esposa, a minha vida, a vida do meu filho, Pai, em especial a da pastora Priscila, que está com sintomas de gripe forte, nós proclamamos a cura, Senhor, da tua serva e dizemos que vamos descansar no Senhor, confiar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, porque o Senhor fará proezas, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero aqui ler o texto base da nossa campanha, que está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 34 e 35. Presta atenção no versículo que diz assim: E Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer
a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha que coisa impactante isso, né? E não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a colheita? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita. Neste tempo, as nossas terras estão brancas para a colheita e acreditamos nisso. E por isso, então, vamos aqui chamar a nossa palestrante da noite para estar falando conosco e juntos nós crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que o nome dela é @BelaRoseli, e não estou encontrando ela aqui no meio deixa eu perguntar para ela aqui, qual o seu nome então? Como é que chama, Pri? @Amar Academy. Mas não deveria ser @BelaRoseli? Estou procurando aqui, gente. Amar Academy. Não, tá, tô procurando aqui o Amar Academy. Só um minuto então. Aqui, achei. Já estou achando. Glória a Deus. @Amar Academy. Eita. Oi. Pastora Roseli, muito boa noite. Boa noite. Eu não estou vendo a tua imagem. Nem tá eu. vindo só o áudio. Mas você está ouvindo bem? Sim, mas por que será que eu não estou te vendo? Peraí. Ontem o pastor Caio teve esse mesmo problema. Eu não sei como resolver isso. Mas ele ontem precisou o celular da pastora Ellen para poder se comunicar, porque o dele não estava entrando também. Nossa. Bom, vamos conversando assim. Vamos conversando assim para a gente ver. Vamos perguntar para o pessoal se está dando para ouvir a tua voz bem. Gente, vocês estão ouvindo a voz da pastora Roseli bem? Como é que está aí? Eu acho que você estão me ouvindo? Eu tenho que falar alguma coisa para ver se eles me ouvem, é claro, né? Exatamente. Olha, já deu aqui, deram positivo aqui, tá ótimo. A tua amiga Antônia, a organizer, entrou. Paz, pastora, o som está ótimo. Muito bom. Então, pastora Roseli, eu gostaria que você se apresentasse, né? Antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Fala um pouquinho aí de você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Eu quero primeiro pedir desculpa ao pastor Marcelo, que o nosso Instagram foi mudado mesmo o nome, e eu esqueci de te avisar, meu querido. Tá bom? Agora é @Amar_Academy, tá bom? Depois a gente conversa no particular e eu te explico, tá bom? Eu sou pastora da comunidade Torre Forte. Estamos ali pastoreando já como titulares há 5 anos, mas já há 25 anos estamos no ministério pastoral. Com a graça de Deus, o Senhor tem nos abençoado, né? Eu sou a Roseli do Fernando é o meu esposo, né? E estamos trabalhando aí na obra, querendo abençoar famílias, né? E estamos aí com essa parceria com o pastor Marcelo, onde a gente pode estar ajudando a edificar a igreja. Isso que importa para nós hoje, né? Que nós cresçamos, não só como igreja, mas como pessoas, né? Que sejamos melhores a cada dia. Exatamente. E os seus filhos? Fala um pouquinho dos seus filhos. Sim, eu tenho 2 meninões. Um tem 27 anos, é o Vitor Rodrigo, ministrador da palavra já, ama falar das coisas de Deus. O Rafael já está com 20 e ele já cuida
da parte infantil da igreja, né? Que todo mundo tem que estar envolvido no ministério, não tem como, né? Filho de pastor, pastorzinho é? Não, não é não, tô brincando. Mas eles acabam, né, vendo o nosso esforço, o nosso trabalho, e aí eles ficam desse jeito, ajudando no que eles têm mais habilidade, né? E são solteiros, moram com você, estão disponíveis, como é que é? Fala isso. O Vitor está disponível, mas o Rafa já foi fisgado já. Já está com namorada. O Vitor ainda está à procura, né? Está em oração, como dizem. Como você diz, nós somos edificadores do reino, né? E como edificadores do reino, às vezes a gente também dá uma ajudinha nessa área aí, né? Faz pelo menos uma propaganda. Verdade, com certeza. Então, a nossa igreja fica ali próximo ao Shopping Aricanduva, né? Nós estamos aqui na região de São Mateus, mas nós já trabalhamos com encontro de casais, casados para sempre, então a gente já rodou esse São Paulo todo, já fomos até coordenadores de casais na quadrangular, né? Mas Sim. O Senhor é quem está nos dirigindo. E estamos bem, hoje... o Senhor tem guardado a gente, né, dessa pandemia, o Senhor tem sido bênção, cuidado de cada um de nós. Pode falar, Marcos. Glória a Deus. E você também trabalhou bastante, inclusive na área de cura interior, libertação. Você sempre foi muito a área de batalha espiritual, você sempre atuou nessa área também, né? Acho que no Ministério Shekinah, alguma coisa assim, não foi? Exato. Nós trabalhamos 10 anos no Ministério Shekinah, né? Missão Shekinah que chama. Lá nós aprendemos muita coisa também, fizemos um cursinho básico, vamos por assim, lá na Neusetioca, porque a gente percebe o quê? Que nós cristãos, muitas vezes não vivemos a vida plena que nós temos, a vida de abundância que nós temos, que o Senhor nos deu, e não vivemos por quê? Porque às vezes nós estamos com a alma machucada, nós estamos com vínculos ainda no nosso passado, a gente tem uma hereditariedade que é inevitável na nossa vida, então a gente precisa realmente fazer acontecer a libertação do povo de Deus. Porque não basta simplesmente aceitar Jesus. A gente tem que aceitar Jesus e viver a vida abundante que ele nos deu, não é? Glória a Deus, né? E vale ressaltar que isso que você vai falar um pouquinho hoje aqui está gravado, né, na nossa plataforma de ensino, Pleno Louvor Academy, aonde, inclusive, a Noellen, ela já testemunhou aqui na live, nos comentários, que ela já fez o curso e ela também foi abençoada por esse ensino, uma aprendizagem. Porque, na verdade, quando fala de libertação, as pessoas pensam em demônio, né? Só em demônio, expulsar demônio. E o que é libertação, pastora? Para a gente já entrar logo no assunto, a gente vê, no caso, o texto de João, capítulo 4, versículo 34, que é o texto base da nossa campanha aqui, que é: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, realizar a sua obra. Jesus, ele tinha, por desejo e por alimento para ele, fazer a vontade de Deus, né? E para uma pessoa ter esse desejo, ela precisa, então, ser completamente livre, senão ela fica presa, amarrada a coisas que não deixam ela servir e ter esta vida em abundância que Jesus conquistou para nós, né? Então, o que é libertação? Agora apareceu. Consegui. Desculpa, eu dei uma desconectadinha para tentar resolver esse problema, né? Poxa, eles precisam saber quem é que está falando, né? Sim, então, claro. Vamos lá. Como você mesmo bem colocou, né? Nós temos o hábito de achar que libertação, quando fala em libertação, a gente está expulsando demônio. Não é somente isso. Porque, é lógico, nós vamos ser livres dos demônios, das coisas que estavam nos prendendo ao mundo, sim. Mas nós precisamos entender que a gente precisa renegar algumas coisas. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente é liberto, né? Nós somos salvos em Jesus.
Só que muitas vezes a pessoa fica presa nesse passado, ela tem vínculos com esse passado. E é isso que a gente precisa entender. Não é só expulsar o demônio. A gente tem que renegar isso e mandar embora, porque senão o que acontece? Se a gente continua com um vínculo com o inimigo dentro da nossa casa, o que fala a palavra de Deus? Que ele vai embora, quando a gente manda embora, pelo nome de Jesus, ele sai, só que aí ele acaba voltando com mais 7, se a gente não fecha as portas para ele não voltar. É essa questão que nós falamos. Então você está me dizendo que muitas vezes é melhor, então, nem mandar embora, porque a gente está só com um espírito imundo ali. De repente, a gente toma aquele banho, vai lá no descarrego e depois volta 7 vezes pior, é isso? Nós temos exatamente que tomar esse cuidado. Principalmente nós pastores, quando fazemos a libertação, a gente tem que fazer o que a gente chama de fechar as portas para esse inimigo não voltar novamente. Porque se a gente deixa a porta aberta, a gente não trata essa pessoa, é o que a gente fala do discipulado. É muito importante ter um discipulado, porque assim as pessoas vão realmente fechar todas essas portas, fechar todas as brechas, tirar da sua casa, da sua vida, dos seus objetos, coisas que podem estar dando legalidade para o inimigo continuar atuando na vida deles e ainda fazendo com que eles não tenham essa vida abundante que eu falei. Porque nós nascemos para isso. Tá, okay? Então assim, você tá dizendo que nós nascemos para cumprir o propósito de Deus, e o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Não é para que a gente tenha uma vida presa, né? Agora, você tem um exemplo, para a gente começar aqui, um exemplo prático de pessoas, muitas vezes, que acham que são libertas, mas, na verdade, estão presas. Você tem algum exemplo prático para dar para a gente? Tenho sim. Vamos pensar assim, quando você tem o seu nome, vamos pôr assim, sujo, né? Quando você tem algum problema, que seu nome acaba indo para o SPC, já aconteceu isso várias vezes, com várias pessoas, eu creio, porque, infelizmente, no nosso país, o povo não é ensinado já desde criança a cuidar da área financeira, e acaba se embolando, não é? Então, vamos lá, faz conta que você fez uma compra, vamos usar o Extra. Você foi lá, fez uma compra muito boa, né? Comprou uma televisão, vamos lá, 50 polegadas. Fez, lógico, parcelado, não tinha como pagar à vista, estava meio caro. Então, você pagou a primeira, pagou a segunda. Quando foi chegando na quarta, você fez em 10 vezes. Quando foi chegando na quarta vez, na quarta parcela, vamos pôr assim, você acabou que não conseguiu pagar. E não pagou durante 1 mês, 2 meses. Aí o que acontece? O seu nome, quando não paga, eles mandam para o Serasa, para o SPC, não é isso? Sim. Aí, graças a Deus, você foi abençoado, porque de repente você ficou desempregado por conta disso que você não pagou. Não foi porque você não é um bom cristão, mas realmente deu um problema financeiro que você não conseguiu. Como bom cristão, você foi atrás, o Senhor abençoou, te deu um emprego maravilhoso, agora você tem como quitar esse bem que você comprou. Então, você vai lá, até no Extra, paga todas as parcelas, acerta tudo, tá tudo bonitinho. Aí, de repente, você vai passar um tempo, vai, sei lá, nas Casas Bahia e decide comprar um fogão. E quando eles vão consultar o seu crédito lá, o que eles veem? O seu nome está sujo no Serasa. Exatamente. Por quê? Porque quando você não pagou a sua dívida, você abriu uma porta, né? Você criou um vínculo com o SPC, certo? Se você acertou a sua dívida, mas não foi até o SPC e quebrou aquele vínculo no SPC, foi lá e conversou e acertou, algum juro, alguma coisa, né? Que tinha que acertar. O pessoal fala, deu baixa. Isso. Então, o que acontece? Você acertou tudo com o Extra, mas você ainda tinha um vínculo no SPC que você não quebrou. É isso então, que a gente fala que é necessário.
quebrar. Esse período todo, então, eu paguei a dívida. Esse período, até eu ir nas Casas Bahia, comprar um fogão e descobrir que meu nome estava lá ainda, eu ainda estava amarrado com o SPC sem saber. Exatamente. É isso então, que acontece. Existem pessoas que estão amarradas. Continua aí, desculpa aí. Exato, imagina. É exatamente isso. A gente, quando se converte, a primeira coisa que a gente ouve é, né, que a gente foi liberto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que todas as coisas se fizeram novas e passaram e foram jogadas para as costas de Jesus. Ele é que está com tudo para trás, mas a sua família continua te vendo do mesmo jeito. Se você tinha alguma dívida, ela continua. Se você tinha algum problema emocional, se você não resolver, ele continua. Então, o diabo, o nosso acusador, ele sabe de tudo isso. Então, ele fica procurando brechas, vínculos e laços que você tenha ainda com as coisas antigas para ele ficar te acusando. Então, nós precisamos fechar essas portas. E tem coisas que a gente gosta muito, que a gente está junto ali com a pessoa, de repente, uma avó, uma tia, uma prima, uma madrinha, né, deu um presente pra gente, a gente gosta muito. Só que quando a pessoa deu, ela não tinha uma boa intenção. Ela queria te prender, não pro mal, vamos por assim, a pessoa queria o seu bem, mas de repente ela foi lá e fez uma reza, ou fez um voto naquele presente que ela estava te dando. Então a gente precisa orar, pedir para Deus nos mostrar o que é que está lá realmente prendendo a nossa vida, porque com muitos casamentos que a gente já tratou, a gente percebeu que, digamos, o rapaz tinha ainda um presente que a ex-namorada tinha dado lá, guardado, e nem lembrava mais que tinha aquilo. Ou mesmo casaram, e aí essa ex deu um presente no dia do casamento, com má intenção, vamos por assim, e acabou criando problema na área espiritual e às vezes até física deles. Percebe que eu estou falando da questão de vínculos? Não, tá. Agora, você tem algum versículo para falar para a gente exatamente que relata que nós precisamos fazer isso? Deixa eu pegar a Bíblia aqui, com certeza. A gente não pode fazer nada, não pode se mover no reino espiritual se não for através da palavra de Deus. Se você não tiver embasamento bíblico para tudo que você falar, então você está falando de você mesmo. E não é isso que nós ministramos. A gente ministra com a bênção e a direção de Deus. Eu tenho aqui, em Êxodo 23, 32, eu já deixei abertinho aqui para a gente ler, que fala assim: não farás aliança alguma com eles, nem com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Porque se servires aos seus deuses, isso será um laço. Então, está falando o que aqui? Esse laço no final, né? Exatamente. O povo foi liberto e eles estavam entrando à Terra Prometida e lá tinham muitas outras tribos, muitos outros povos, com muitas outras crenças, muitos outros valores. E Deus falou bem claro: eu não quero que vocês façam o que eles fazem, porque se você servir aos deuses deles, se você fizer o que eles fazem, vocês estarão num laço. E na Bíblia, não tem exatamente a palavra vínculo. Vínculo é uma palavra nossa, atual. Na Bíblia, a palavra de Deus, no hebraico mesmo, eles usam muito a palavra laço e embaraço. São duas palavras. No Velho Testamento é laço. Muitas vezes fala sobre laço, você vai entrar em laço de amargura, você vai estar... Tem que tomar cuidado com o laço do passarinheiro, porque... Oh, peraí. Você falou laço de amargura. Tem pessoas, então, que a amargura é um vínculo. Eu fico vinculado, fico amargurado com alguém, eu preciso me libertar disso. Com certeza. Olha só, nós temos laços de sentimentos, nós temos laços físicos e nós temos laços espirituais. E alguns até mentais, se você for olhar bem. Por que a gente fala que tem que ir identificando quais são esses laços e aí arrancando um a um da nossa vida?
Porque um laço mesmo de amargura, né, acaba virando uma raiz até, né? Raiz de amargura. Por quê? Porque a pessoa está lá vinculada naquela situação. Ela se converteu, mas de repente ela não consegue perdoar, sei lá, um pai que foi ausente, ou um pai que foi violento, que bateu muito, então, ou um pai que não ajudava financeiramente, abandonou. Então, tem várias coisas que a pessoa precisa ser liberta. E às vezes não é só cura interior, ela precisa se livrar desse vínculo com esse passado. Entende? Pode continuar. Então, eu sempre gosto de dar uma base bíblica do Velho Testamento e uma do Novo. Por isso que eu falei, deixei até abertinho aqui. Porque o pessoal tem mania de, mas isso era para o Velho Testamento, isso não é para nós hoje. Mas em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo nos dá muitas instruções em todo o Novo Testamento. E ele deixou bem claro aqui para ele, em 2 Timóteo 2, versículo 26. Vamos ler o último. Depois, se você puder ler tudo, do 20 ao 26. Tem alguém falando? Não, eu tô tentando colocar aqui no computador para eu ver os comentários. Mas vai lá. Vamos lá. No versículo 26 diz: e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. O que eu acho interessante nesse versículo é o tempo verbal. Se você observar, primeiro ele fala que se desprendam. Quer dizer, hoje se desprende, se livra desse laço. E quando que ele fala isso? O segundo, que haviam sido presos. Então não é os laços de hoje, são os laços do passado. Vou repetir Repete o texto para a gente, pastora. Sim. Repete o texto para a gente. 2 Timóteo 2, 26. E que se desprendam, ok? Presente, dos laços do diabo, por quem vocês haviam sido presos. Ok? Para cumprir. E porque se você se desprender hoje desses laços do diabo, porque você havia sido preso antes, você vai poder cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes a gente ouve que, pastor, aqui no culto eu louvo, eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, mas quando chego em casa eu não consigo. Porque não consegue cumprir a vontade de Deus, não consegue ler a Bíblia em casa, não consegue orar em casa, não consegue... Por que isso? Porque ele ainda tem algo preso no passado dele que precisa ser liberto. Ele ainda tem um laço que prende ele de cumprir a vontade de Deus na vida dele. Então... E como é que eu saio desse laço, desse vínculo, que no caso não deixa eu acessar a colheita sobrenatural? Porque quando Jesus, ele pediu para os discípulos olhar para o campo e enxergar uma pessoa que não consegue nem levantar a cabeça, muitas vezes porque está amargurado, porque está triste, porque guardou um rancor no coração, não consegue nem levantar a cabeça porque está vinculado a uma situação dessa no passado. Eu sei que no curso você explica detalhadamente isso e dá os passos, mas dá uma dica para a gente aqui. Qual que seria o primeiro passo para você se libertar? O primeiro de tudo é justamente isso, você identificar, né? Você tem que identificar o que está acontecendo. E quais são as coisas que te prendem. A gente sabe, não vem dizer que não, mas algumas pessoas às vezes precisam de ajuda, da ajuda do pastor, da ajuda de algum familiar, né? De preferência alguém que você confie, que seja uma pessoa que você possa se abrir. E por isso que a gente aconselha o pastor, a pastora ou o líder, né? Que esteja à frente desse tipo de ministério. Porque não pode ser qualquer pessoa, né? A gente sabe muito bem da questão da transferência, né? Um passar para o outro. Então, a gente tem que saber que a gente tem que cuidar um do outro, tem que estar firme para apoiar, para ajudar ele a identificar. Depois que você identificou, a primeira coisa é renegar tudo isso.
sabe? É renegar o seu passado, é renegar os vínculos. Se são imagens, se são coisas, dependendo do que, você pode orar, ungir e assim continuar usando, mas dependendo do que, é queimar, jogar fora, quebrar, né? E depois que você renegou todas essas coisas, aí sim a oração, que é o fundamental sempre, e é expulsar, é amarrar e mandar para onde Jesus quer que esse problema vá, né? Porque somente o sangue de Jesus pode nos libertar, nos purificar de qualquer coisa. E ele limpa de qualquer coisa. Nós temos, às vezes... Pode falar. Então a pessoa precisa querer, né? Ela precisa, assim, ela identifica isso na vida dela, ou então ela fala, olha, minha vida não está andando, eu não estou acessando isso aí, pastor, você prega, mas eu não tenho posse disso nunca, e eu preciso de ajuda para identificar aonde que eu estou preso. Exato. Ou, num outro momento, ela fala, pastor, eu sei, eu estou preso, eu estou amarrado ali, num namoro que eu tive, e eu não perdoei o fulano de tal, e meu coração ficou lá, e o coração fica enjaulado. É isso? Esse é o primeiro passo, então, identificar Exatamente. A situação que está. Exatamente, porque assim, Deus nos deu livre-arbítrio para todas as situações, certo? Então, não adianta a gente... Nós, pastores, queremos libertar a pessoa, queremos fazer com que ela fique bem, se ela mesma não quiser. Porque a gente pode orar... Exatamente, a gente pode orar por ela, como eu falei, expulsar o demônio, ele vai embora, mas só que se a pessoa tem esse vínculo e continua aquele pecadinho de estimação, acaba que eles voltam... A casa é dela, né? Se ela abre a porta... Exatamente. Então ela tem que querer, ela tem que renegar tudo isso, especialmente depois que fizer tudo isso, o ideal até é ela pegar e, como eu posso dizer... não aceitar Jesus novamente, mas reafirmar os seus passos com Jesus. Sabe? Aliança, fazer uma... né? Exatamente. E, sabe, a partir de agora, nova criatura, nova vida, vou fazer, vai acontecer, entendeu? Porque se a gente não fizer assim, nada flui. Nós temos que entender que a gente precisa correr atrás dessa vida abundante. Ela é nossa. As promessas de Deus são todas para nós. Né? Deuteronômio 28 está aí, com todas aquelas promessas lindas que a gente pode viver, mas muitas vezes o nosso passado nos segura. E pior, às vezes o nosso presente. Tem gente que adquire vínculos com coisas que não são de Deus, vamos por assim, depois de se converter. Por quê? Por falta de conhecimento, esse até é perdoável, mas outros é por achar que não tem nada a ver. Quantas vezes a gente ouve de gente que fica chutando treco de macumba, mexendo com... Gente, não se mexe com o inimigo se você não tem capacidade para enfrentar ele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado tudo que a gente está fazendo. Né? A gente precisa se vigiar. Fala, Marcos. É exatamente isso, né? A gente precisa vigiar, ou seja, ou você serve a Deus, ou você serve outra coisa. Não dá para você... são dois caminhos, né? Exato. O esquerdo e o direito. O largo, que tudo pode, e o estreito, que é um caminho onde eu posso sim, mas eu não uso a tal da libertinagem. Eu fico na minha liberdade em Cristo, né? Agora, dá mais exemplos para a gente de vínculos, para a gente poder entender e a gente abrir para o pessoal perguntar um pouco. Tá bom, vamos lá. Nós temos, a gente, como aprendeu, né, na missão Shekinah que eu comentei, tem 4 categorias de vínculos. Uma seria a idolatria, que nem sempre é somente imagem de escultura, tá? Pode ser idolatria até mesmo de coisas, e pessoas, e situações, e vidas financeiras. Então, a gente tem que tomar cuidado com idolatria. A outra seria a questão de espiritismo e feitiçaria, que são pessoas que vieram mesmo do espiritismo, vieram mesmo da feitiçaria, e aí eles se convertem. Quando eles se convertem, eles precisam fechar esses laços que eles tinham.
não dá para a pessoa crescer dentro, né, espiritualmente falando, se ela continua com coisas presas no passado. Porque quando ela faz, sei lá, uma promessa, ou quando ela recebe um passe, ela está criando um vínculo que ele precisa ser renegado da vida dela. Porque senão é como o SPC. Lembra que eu falei? Né? O SPC, ela pode até se converteu, nova criatura, só que ela ainda tem um vínculozinho, aquele vínculozinho lá que ela precisa quebrar no SPC. E a outra seria o quê? Nova era, esoterismo. Quanta gente tem pirâmide dentro de casa? Né? Tem o elefante com o bumbum virado para a porta. Exato. Agora, então, o que seria? Um monte de Vamos coisa. falar um pouquinho disso aí. Vamos falar um pouquinho disso aí. Olha aqui. Suponhamos, eu tenho na porta da entrada de casa, eu tenho um elefantinho, porque eu acredito que aquilo ali me dá sorte. Ou então eu tenho aquele alho com sal, porque aquilo lá vai puxar o olho gordo, tal. À medida que eu tenho e que eu acredito nisso, significa então que eu estou colocando isso acima de Deus. Porque se eu acredito que Deus é minha torre forte, então eu não preciso ter nada disso, né? Então, vou te fazer uma pergunta difícil agora. Isso é pecado? Olha, eu ter na minha casa a arruda, isso é pecado ou não? Agora te dei uma... Olha, peraí, não. Com relação a plantas, aí a gente tem que tomar um cuidado muito cuidadoso, vamos por assim. A planta usada especificamente para tirar mau agouro ou qualquer outra coisa, essa planta realmente não é para ser usada para esse sentido. Só que nós não podemos esquecer que Deus criou todas as plantas. É muito bonita às vezes. Não, fala do pé de coelho então, vai. Fala do pé de coelho, fala do... Você percebe que se ela pega algum objeto para sorte, se ela pega um objeto para sorte, o dólar na carteira. Né? O dólar na carteira. E as 10 sementes de romã, né, que se põe no ano novo dentro da carteira para o ano ser abençoado. O que você está fazendo? Você está abrindo uma brecha, porque isso é um vínculo com o inimigo. É ele que põe essas coisas, porque Deus é a nossa sorte. A Bíblia fala que nós não devemos nem tirar a sorte, que dirá andar com coisas que venham nos trazer sorte. A nossa sorte tem que ser o quê? Nós estarmos aos pés do Senhor, em oração, Ele está nos guardando, Ele está nos cuidando. Então, se nós temos objetos para buscar isso, ele é um vínculo direto. Existem vínculos indiretos e diretos. Esse é um vínculo direto com o inimigo. A gente está abrindo uma porta para que ele mexa exatamente aonde a gente está pedindo. Vamos pôr. Põe lá as 10 sementinhas de romã no começo do ano. Pode crer que aquele ano o seu financeiro vai ter alguma coisa. Eu não te garanto que seja coisa boa, não. Pode ser até que você comece bem o ano, porque ele vai querer te enganar. Olha, tá vendo? Deu certo, ó. Pus as sementinhas aqui, tô prosperando, tô conseguindo. Mas o fim dessas coisas é sempre triste e amargo. Porque você abriu uma brecha para ele atuar na sua área financeira. Questão de sorte, né? Ela fala, ai meu Deus, eu não tenho sorte, eu não consigo arranjar emprego, eu não consigo arranjar isso, eu não consigo fazer aquilo. Mas aí, você anda com um coelhinho, né? As patinhas do coelhinho, para que ele te dê sorte. Gente, isso é uma legalidade para que a sua sorte não funcione. Uma coisa bem simples, vamos lá, o horóscopo. Quando uma pessoa lê o horóscopo dela pela manhã, ela está fazendo o quê? Ela está abrindo uma brecha para que tudo aquilo que está escrito ali aconteça na vida dela. Não é que ia acontecer. A Bíblia diz que ninguém sabe qual é o seu futuro, só Deus que conhece a sua história. Mas quando você lê aquele horóscopo, você está abrindo uma legalidade para que o inimigo faça exatamente o que está ali. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam para que você acredite e continue acreditando mais no horóscopo do que realmente a sua vida deve ser. Entende? Afinal de então, contas... todo dia pela manhã você lê o horóscopo, mas todo dia pela manhã você lê a Bíblia? Você lê a palavra de Deus? Que Deus vai te falar, olha, como é que você tem que agir, como é que você tem que ser, como é que tem que ser o seu dia? A palavra de Deus te fala, te ensina isso. Mas é mais fácil pegar um horóscopo.
entende? E tem gente que faz o sincretismo. Na verdade, porque está vinculado já, porque já acostumou a fazer isso, que assim, o que guia a vida dela é essa leitura diária, né? Então, que no caso é o horóscopo. E a palavra de Deus diz que, como imaginou na sua alma, assim é. Você leu, exato, você imagina o que você vê, você imagina o que você lê. Imaginou, a tua vida vai ser aquilo lá. Exatamente. Então, o que acontece? A pessoa faz, às vezes, um sincretismo religioso. A gente fala. Ela lia todo dia de manhã o horóscopo, então agora ela, não, eu sou crente, não posso fazer isso. E aí ela começa a ler todo dia a Bíblia como para tirar a sorte. Ela não lê, assim, a história da Bíblia ou faz um estudo da Bíblia. Ela pega a Bíblia e abre. O que será que Deus vai falar comigo hoje? E abre a Bíblia. Entende? Ela faz da Bíblia o horóscopo dela. Então quer dizer, pastor, que ela não quebrou o vínculo. Fala, amado. Eu tô abismado porque na tecnologia que nós estamos hoje, o que eu tenho visto acontecer e me preocupa muito são salas onde as pessoas entram para pedir uma palavra. Não sei se você participou disso, mas digita no Facebook aí. Não estou falando, existem salas boas, que tem gente séria lá. Mas existem salas que você entra e tem um profeta lá. Como se fosse um cartomante. Você entra lá e ele profetiza sobre a tua vida. E é uma coisa mais assustadora do que outra. E eu conheço pessoas que estão viciadas nisso. Exatamente. Não estão libertas a ponto de Deus falar com ela. Por isso que o véu rasgou. Não é? O véu rasgou para isso, porque Deus quer falar diretamente com você. Então você lê a palavra e Deus se revela ali. Mas muitas pessoas estão vinculadas e viciadas nessa prática. E isso tem me preocupado muito. Isso tem me preocupado muito, porque nós que somos pastores, nós lidamos com a pessoa aqui no mundo real, mas tem outro que leva a pessoa para uma sala virtual e lá uma palavra que ela lança é como uma sentença. Deus está falando isso para você. A pessoa fica com aquilo na cabeça e vem para a gente libertar depois. Isso é como a pastora Priscila está colocando aqui. É feitiçaria, te liga e te amarra. E ainda o cara amarra você a voltar lá mais algumas vezes para você se livrar, que ele vai ajudar você a se livrar daquilo. É o maior absurdo isso. Pior que é bem por aí mesmo. A pessoa se acostuma a ter um vidente, vamos pôr assim. Alguém que vai prever o futuro dela, né? E não é assim, a gente tem que fazer o nosso futuro. E um outro assunto também que eu queria abordar contigo aqui, se você pode nos ajudar. Eu sei que a Bíblia é bem específica em relação a isso, mas eu queria a tua opinião. E você fala no curso disso também. Eu sei que o nosso curso está bem completo lá e você fala disso. Mas a questão da tatuagem, de nós tatuarmos, não se você é contra ou a favor de tatuagem. Eu não quero ir para esse lado não, tá? Mas eu quero ir para o lado o lado do vínculo. A pessoa tatuar alguma coisa no corpo que remete a uma pessoa morta. Exato. Eu sei até que tem gente famosa que fez isso, né? Mas é bom fazer isso ou não? O que a Bíblia diz a respeito disso? É aquilo que eu falei. A palavra, né, muito usada é o Levítico, né, 19:28, depois vocês procurem lá, que fala que Deus não quer que a gente coloque marcas no nosso corpo. Afinal de contas, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então a gente vai deixar marcas no templo do Espírito Santo, por quê? Tem gente que até escreve Jesus, fé, tal, mas, tipo, precisa, ele vai ter que andar sem camisa para ver que está escrito isso, né? Então, na verdade, a pessoa não está querendo exaltar realmente o nome de Deus, ela está querendo, olha, tá vendo, eu sou crente, bater no peito que é crente, mas é o externo que mostra que você é cristão ou é o seu interno, não é?
Então, a palavra diz bem clara que nós não devemos fazer marca no nosso corpo. Mas, é aquilo que eu disse, a gente não pode dizer, você não vai para o céu porque você está tatuado. Não, não é assim. Uma pessoa que se converte depois, e tem um monte de tatuagem, é o caso do vínculo que eu falei. A pessoa tem aquele vínculo, mas a gente vai fazer o quê? Raspar aquilo? Não tem como, né? Então a gente vai orar, renegar, expulsa bonitinho, unge e consagra aquele corpo a Deus, que não tem como tirar aquilo de lá, entendeu? Mas se você pode não fazer, por favor, né? Não faça. Eu aconselho a não fazer, porque você pensa, o mundo não aceita a tatuagem também. Se você tem tatuagem e vai trabalhar num banco, por exemplo, se você tem tatuagem no braço, você é obrigado a usar camisa de punho fechado para que essa tatuagem não apareça. Então, quer dizer, o próprio mundo não aceita. As empresas, as grandes empresas, você tem que andar fechadinho aqui se você tem uma tatuagem aqui, pescoço, braço, alguma coisa. Então, por que nós cristãos temos que aceitar? Entende? É a mania de o mundo entrar na igreja ao invés da igreja sair e mudar o mundo. Aí não, o mundo entra para querer mudar a gente. A gente tem que tomar muito cuidado nessa área, né? É um tema bem confuso que a gente poderia ficar uma live toda falando aqui sobre Com isso. certeza. Né? Mas eu lembro de um texto que Jesus falou assim, olha, eu me santifico em prol dos meus discípulos. E quando Jesus falou isso, Jesus, ele é e sempre será santo, né? Ele sempre será santo. Mas ele se santificava em prol dos discípulos, porque ele poderia fazer alguma coisa que para ele já estava resolvido, mas para os discípulos não. Exato. Né? Então era testemunho, né? A questão do testemunho. Tem coisas que se a gente fizer, a gente já está resolvido. Mas para outro, se o outro fizer, para o outro vai ser pecado. Então é melhor eu não fazer para o outro não pecar. Exato. Né? E o escândalo, né? É melhor você entrar sem a mão no céu do que você escandalizar o seu irmão por conta disso. Exatamente. Então, assim, nós estamos caminhando para o final e eu queria dar oportunidade para quem está aqui com a gente, eles fazerem pergunta, que agora a gente vai conseguir ler as perguntas para a pastora responder. Então, lembrando que o contato da pastora Roseli é o amar_academy, tá? Então, se você quiser continuar o papo com ela, você fala com ela lá. Né? Agora, se você quiser aprender um pouco mais, ela gravou um módulo todo na nossa plataforma de ensino e você pode correr lá, baixa o nosso aplicativo, Pleno Louvor Church, clica lá no PL Academy e ali então você vai assistir as aulas e tirar dúvida diretamente com ela. Então eu quero dar oportunidade para você perguntar agora, para que ela possa então aqui ao vivo e a cores nos ajudar aqui com essas dúvidas, porque eu acredito que no finalzinho eu vou pedir para você fazer uma oração por nós aqui. Ó. Quero saber sobre doença hereditária. Aí já é uma outra aula, hein? Né? Não é um vínculo. Isso é bem um outro assunto. Porque, na verdade, a hereditariedade não é um vínculo, é algo que vai passando de geração em geração. Nossa, tá balançando tudo aqui. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, o vô bebia, o pai bebia e de repente o filho está começando a beber. Isso é o que a gente chama de hereditariedade. Um teve câncer, o outro também teve e agora o filho percebe que também está começando a ter um câncer. Né? Até mesmo a sociedade, vamos por assim, principalmente mulheres, né? Se a mãe teve câncer de mama, a mulher tem que se cuidar o triplo, porque ela pode ter também, porque a mãe teve. Com relação à área espiritual, o que acontece? Vocês sabem que quando mesmo que nós nos convertemos ou não, tem Deus ao nosso redor, os anjos ao nosso redor nos cuidando, e ao nosso derredor tem uma legião de demônios.
E o que acontece? Eles têm como se fosse um demônio para cada família. Vamos lá, vamos pôr assim, ó, exemplificando, tá? É lógico que não não posso testificar que seja isso mesmo, mas a princípio seria essa base. E esse demônio, logo que você nasce, ele já, assim como o anjo vem te proteger, porque a Bíblia fala que tem anjos protetores, assim também esse demônio vai acompanhar a sua vida. E aí, ele percebe o quê? O pai se converteu. Vamos lá, o pai se converteu. Aí ele fala, meu Deus, meu Deus não. Ele fala, e agora? Ele se converteu, vai parar de beber? Eu preciso arranjar alguém da família dele para eu continuar, né? O espírito do Zé Pilintra, vamos por assim, está acompanhando aquela família. Eu preciso achar alguém dessa família para eu continuar meu legado, meu trabalho. E aí ele começa a procurar dentro dessa família quem tem uma brecha que ele possa entrar, tipo assim, mas eu bebo socialmente. Tomar um vinhozinho do Porto de vez em quando não faz mal. Ele percebe, opa, peraí, esse daí ele é propenso, ele já gosta um pouquinho. Deixa eu criar situações que vão fazer com que ele queira cair na bebedeira como o pai dele era, ou o tio, ou quem seja. Então, existe essa hereditariedade espiritual que, no caso, o demônio que acompanha a família vai colocando situações para que aquilo aconteça de geração em geração. Então, é um tema que nós vamos ver numa próxima aula, eu prometo. Tá bom, isso precisa ser quebrado, né? Com certeza. Tudo, gente, que a gente descobre na nossa vida é porque Deus quer nos libertar. Então, assim, não adianta, Deus me falou que eu tenho uma maldição hereditária. Puf, acabou. Não! Ele te mostrou isso é porque você vai ser liberto. Deus não te mostra nada que vai ser para te prejudicar. É para te salvar, para te ajudar. Amém? Ok, então perguntando aqui, tatuar sobrancelha, será pecado? Tá falando da parte de fazer a sobrancelha, não é isso? A estética? Tá faltando um pelinho aí. Entendo, aquilo que eu falei, é complicado. Você tem que ver a necessidade, né? Se você vê que é algo que vai melhorar você, é diferente de você da tatuagem, de você fazer algo para chamar a atenção. Você percebe? Isso você está arrumando uma estética do seu rosto, ok? Agora, você pôr algum dragão, um não sei o que no seu corpo, é para chamar a atenção, mas não para o bem, né? Porque é orgulho, é vaidade. Então, se for para efeitos de que você está querendo se cuidar e não, de repente, ficar super, hiper, mega vaidosa, e aí, olha, todo mundo me olha, todo mundo me ama, é diferente. É a intenção da tatuagem que vai fazer a diferença. Também, a intenção do coração, certo? Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, eu não julgo quem faz tatuagem, mas o teu coração vai te condenar ou não. Agora, pastora, eu gostaria que você fizesse uma oração agora de 1 minuto. 1 minuto, porque vai cair mesmo aqui. Vai cair, sobre nós. Sobre nós e todos esses que estão aqui nos ouvindo, para que, então, o Espírito Santo, de repente, revele a nós algo que nós tenhamos um vínculo e precisamos nos desvincular para ter uma colheita sobrenatural. Vamos nessa, vai lá. Amém. Senhor amado, nós nos colocamos agora na Tua presença, Pai, para Te agradecer, porque hoje o Senhor está nos mostrando áreas da nossa vida que nós precisamos de libertação, nós precisamos purificar, Pai. Ó Senhor, que nós possamos agora ir para a nossa casa, ou se estamos agora em casa, a gente possa estar orando em cada cômodo e pedindo que o Senhor mostre o que nós precisamos tirar da nossa vida, coisas que estão nos vinculando ao passado, objetos, ou mesmo, Pai, emoções, sentimentos, pactos que nós fizemos, voluntária ou involuntariamente. Senhor, esteja definindo, Senhor, e mostrando para que nós possamos, Senhor, expulsar em nome de Jesus, cobrir com o sangue de Jesus, para que nós venhamos ser livres, Pai, e possamos viver essa vida abundante que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor, esteja nos capacitando para fazermos a Tua vontade, para seguirmos, Senhor, a Sua vontade. Pai, nos dá a Tua clareza,
Ó Senhor, venha, Pai, nos cobrir com o Teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos, Senhor, ser dirigidos por Ti, Senhor, nessa busca dessa libertação, Pai. Ó Pai, que venha limpar também a nossa alma, nossas emoções, ó Pai, o nosso físico, o nosso sentimental, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha renovar as nossas vidas e que nós passemos a viver a vida abundante que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, eu te louvo em nome de Jesus. Aleluia, amém. Nós temos 25 segundos, pastora, eu concordo contigo, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, as nossas aulas lá do Pleno Louvor Academy, que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui ouvindo o som da minha voz e que vocês tenham aí uma vida abundante, que vocês acessem essa colheita sobrenatural em nome de Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau e tchau, tchau.